sou Suzete Barreto, sou naturopata, já trabalho com isso há 33 anos, tem 35 que eu sou vegetariana e tem 33 que eu trabalho com isso, sou iridóloga também, e venho aí nessa caminhada que para mim foi uma grande transformação, foi com a mudança alimentar que eu mudei toda a minha vida, foi uma divisão de águas realmente, foi um momento maravilhoso, porque eu fui fazer algo que eu realmente tinha vontade de fazer, que era ajudar as pessoas, e estou muito feliz aqui de estar com vocês, e quero realmente que vocês saiam daqui, assim, aprendendo, sabendo como que vocês vão se alimentar, com outra visão, com outro olhar, o olhar do questionamento, o que é que eu vou comer, o que é que eu estou comendo, isso é super importante, porque quando a gente começa a mudar, a fazer uma mudança alimentar, olha, não só quando começa, hein? Eu já caí em muita cilada mesmo, porque existe um marketing, né? Existe um marketing em tudo hoje e também existe um marketing na hora da comida. Então, eles querem lançar um produto, aí eles fazem aquele auê, né? Quem não acompanhou aquela época que a geleia real era tudo, depois a linhaça dourada, aí veio o sal de Himalaia. Então, sempre eles vão criando novos alimentos, vão colocando produtos novos no mercado com apenas esta intenção e não de trazer saúde para as pessoas, e as pessoas vão caindo sem entender. E ainda tem um outro detalhe, assim, que muitos alimentos, eles estão misturados, e a gente não tem noção. Porque existe uma lei no Brasil, eu não sei se é só no Brasil, tá? Mas aqui no Brasil existe uma lei que a pessoa, o dono da indústria, ele não precisa colocar todos os ingredientes, ele tem uma porcentagem para colocar. Me parece que ele pode negar, me parece que é 30%, que é uma porcentagem muito grande. Então, se ele não quer dizer o que tem, olha, e não é só isso que acontece. Sabe o que acontece também? Eu já tive a oportunidade de acompanhar uma pessoa que era muitíssimo bem intencionada em fazer, em produzir cogumelo, na época foi cogumelo, e o que aconteceu? Ela mandou fazer os rótulos, e nos rótulos dizia ingredientes, água, sal e cogumelo. Mas depois deu um problema lá, ela não conseguiu, ela ia perder toda a produção, e para não perder a produção, ela teve que usar conservantes, foi um casal de amigos, até muito queridos, teve que usar o conservante, mesmo o rótulo dizendo que não tinha. Então, eles preferiram se arriscar, poderiam ser pegos, poderiam, né? Mas quantas pessoas não devem fazer desse jeito? Então, por causa de tudo isso, às vezes eu saio assim, eu entro no supermercado, eu fico pensando, gente, como é fácil cair nas ciladas. E estou aqui querendo ajudar vocês a não cair nessa cilada. Teve uma coisa interessante recentemente, que uma cliente minha estava viajando, eu ensinei ela a comer banana amassada e colocar alguma coisa, que geralmente eu moo um pouco de castanha na hora e ponho na banana, fica gostoso, ou eu ponho um pouco de chia. E lá, como ela não tinha nada disso, ela disse assim, olha, Suzete, aqui eu achei canela. E eu falei para ela, eu digo, olha os ingredientes, o que é que tem? Ela disse, não tem nada, só está dizendo que é canela. E aí eu tentei descobrir o que é que tinha, e numa conversa com o próprio produtor, que ele foi uma pessoa, quer dizer, ele não era o produtor, ele embalava. Ele foi muito honesto comigo, ele me disse, ele fez assim, olha, eu tenho que procurar a ficha técnica, que eu pedi para ele a ficha técnica daquela canela, que ele não me mandou até hoje. Ele disse que ia mandar imediatamente, mas não mandou, eu não entendi muito bem por quê. Mas ele próprio disse que muitas vezes eles misturam a canela em pó, porque ele compra já pronto para embalar, como eu falei para vocês. O que acontece? Eles põem amido porque a canela não é uma coisa muito barata. E é uma coisa difícil de produzir, que tem que moer. Então, para render, eles põem amido, que amido é muito barato. E fora, sabe lá Deus o que é que não põe. E a gente vai comendo. Por isso que eu recomendo para as pessoas
que quando ela for se alimentar ou for comprar, ela compre os ingredientes e procure moer em casa. A canela, você consegue moer num bom liquidificador, você consegue moer e depois peneirar, então ela fica bem fina. Você compra os pauzinhos de canela, né? Um exemplo só que eu estou dando. Então, quanto menos coisas vocês comprarem que já estão prontos, manipulados, esses temperos, sabe? Eu nunca confiei nesses temperos. Às vezes você compra cebola desidratada ou alho desidratado. No mínimo, para mim, ali tem óleo. E fritura, né? Só pode ser fritura. Então, eu prefiro pegar a cebola in natura, que é muito mais saudável, e comer, certo? Então, o que é que são esses alimentos saudáveis? Né? Eu vou começar falando para vocês dos alimentos verdadeiramente saudáveis, que são os melhores de todos, o top, e que as pessoas também não vão te enganar, porque já está ali prontinho, saiu da terra daquele jeito. Este é o melhor alimento, aquele que saiu da terra. O que seria isso? Frutas, verduras, legumes, raízes, tudo que saiu da terra, tudo que você chegou ali na árvore, ó, puxou a fruta, comeu. Este é o melhor alimento. Por quê? Porque este alimento, ele tem mais vitalidade. Eu não sei se vocês viram, eu escrevi uma matéria aí no Instagram, eu acho que deve ter mais ou menos uma semana, sobre energia vital. Então, nós temos uma força dentro de nós que é chamada de energia vital. Estes alimentos in natura também têm esta força. Quando nós adoecemos, esta força é que nos impulsiona para nos curar sem precisar tomar remédio. E se nós estamos usando alimentos que também têm essa força vital, tem esta energia vital, que é o alimento puro ali, in natura, então não vamos precisar de remédios, não vamos precisar. O máximo que a gente pode pensar, que a gente pode precisar, é começar a imaginar aí por que foi que a gente adoeceu. Porque às vezes a gente adoece, pode adoecer também, que não é por causa da alimentação. Às vezes passou uma raiva, às vezes está com medo de alguma coisa. Então, todos esses sentimentos, eles também fazem parte do conjunto da cura. Não é nosso assunto, mas dessa pincelada aí para vocês. Então, o alimento in natura, ele é o melhor porque ele vai alcalinizar o seu sangue. O nosso sangue, ele necessita estar alcalino. E este alimento, ainda que você chupe um limão, que é ácido, mas o limão, como é um alimento ali in natura, e que tem algumas propriedades, inclusive bastante vitamina C, junto com alguns minerais, o que vai acontecer? Ele vai, em vez dele acidificar o seu sangue, embora ele seja um alimento ácido, ele vai alcalinizar. E é tudo que a gente precisa para que o nosso organismo funcione bem. É ter um sangue alcalino para produzir boas bactérias. Isso é importantíssimo, né? Hoje em dia já se sabe que nós temos mais bactérias no nosso corpo do que células. Você já pensou o que é isso? E é uma quantidade assim estúpida. Nós temos 10% de célula para 90% de bactérias. Então, nós somos mais bactérias do que humano. É meio estranho a gente pensar nisso, mas é a realidade. Então, por isso que os fermentados também são alimentos, nós não vamos falar dele hoje, porque não vai dar tempo, mas os fermentados são alimentos maravilhosos, porque são probióticos. Então, aí, nós estamos falando de quais alimentos? Nós estamos falando dos alimentos crus, certo? O que esses alimentos crus vão trazer para a gente? Vão trazer saúde, bem-estar, disposição. Então, aquela coisa, você acaba de comer, tem gente que acaba de comer, isso não acontece com todas as pessoas, mas se você come uma alimentação errada, a tendência é você ficar com aquela preguiça, indisposição, e aí tem que rebater com um cafezinho, que também não é muito saudável, mas ele dá uma energia. Quer dizer, o café
como outros estimulantes, ele dá uma falsa energia, porque ele rouba a energia da mitocôndria, certo? Mas se você faz uma alimentação boa, uma alimentação saudável, você vai sair dali, você está sempre disposta a trabalhar, a fazer suas coisas. E uma alimentação saudável, ela dá mais clareza mental, ela dá mais criatividade, ela dá mais agilidade. Então, se a pessoa já tem, a pessoa vai ter mais. Isso é muito bom, né? Isso é maravilhoso. Por isso que para mim foi uma transformação assim incrível, que para mim não tem preço. E tem uma outra coisa, você vai ter um sono mais reparador, um sono, o tal do sono REM, né? Que é aquele sono que é o melhor que tem, que a gente relaxa. Então, a tendência é você acordar de manhã e você se sentir disposto, porque tem gente que tem problema de sono e já acorda com aquela preguiça e já tem que tomar um cafezinho e já tem que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Então, enquanto a alimentação saudável, ela vai te dar saúde, a alimentação que não é saudável, ela, além de trazer doença, vai trazer o desconforto. É por isso que eu digo assim, sabe? As pessoas se enganam. Muita gente diz assim, você é vegetariana, você... Eu nem sei o que é que eu sou, sabe? Eu sou mais crudívora, eu diria, mas é uma palavra que as pessoas conhecem pouco, que é aquela pessoa que come, eu como talvez 97% de alimentos crus, né? Então as pessoas acham que a gente está se privando do alimento. Gente, isso não é verdade. Olha, eu vou dizer uma coisa, olha que coisa interessante. Tem lá um buffet cheio de porcaria para comer, né? Tem os defuntos, que todo mundo gosta, camarão, lagosta. E aí, o que é que as pessoas querem fazer? Nossa, que delícia, assim que elas pensam. E quer comer de tudo. E acaba que come rápido e nem sente o gosto. E toda alimentação, o sabor da alimentação, não passa da boca. Então, o prazer de comer é assim de um minuto, menos de um minuto, porque ninguém sabe mastigar direito, que era uma coisa que devia saber. Saiu dali, já vai para o estômago e já vai trazer o mal-estar. Essa que é a questão, né? Então, a pessoa diz assim, aproveitei de tudo. Não aproveitou. Não aproveitou porque o tempo que vai ficar no mal-estar e que muitas vezes vão provocar doenças gerado por aquele alimento que a pessoa não percebe porque não aconteceu na hora. Ela só percebe quando acontece, que às vezes acontece na hora. Mas como geralmente isso, o organismo ele vai se esforçando cada vez mais para digerir aquele alimento e numa tentativa de muito esforço consegue, a pessoa não percebe depois, com o tempo, que ficou doente por causa desse tipo de alimentação. Então, existe este engano e essa pegadinha do paladar. Entretanto, uma comida crua, ela é muito gostosa, ela é suculenta, ela é colorida, e nossa, é uma coisa assim fantástica, sabe? Principalmente quando você prepara seu alimento, então você colocou ali o seu amor, a sua energia, a sua força, e você sabe o que é que você está comendo. Por isso que eu digo para as pessoas, eu digo, gente, agora nós estamos na era de voltar. Precisa sair? Precisa trabalhar? Poxa, leva a marmita. Vamos voltar às origens de levar sua comidinha, aquela comida que você preparou, ou que aquela pessoa, aquele seu companheiro que está ali, a sua companheira preparou, uma pessoa que fez com muito amor, porque uma comida, olha aí o ingrediente saudável e maravilhoso para você ingerir, é o amor. Agora, você acha que numa cozinha industrial não tem ali, sabe, você acha que aquelas pessoas, elas têm noção? Gente, não tem noção. Eu digo para vocês que não tem noção. Eu já tive restaurante, eu tive um restaurante vegetariano lá em Salvador. Eu tinha, assim, um sonho, quando eu morava em Salvador, lá na Bahia, né? Eu tinha um sonho de ter o melhor lugar para receber as pessoas. Realmente, ele ficou bastante famoso, a gente tinha super qualidade no alimento, mas tinha dias que acontecia cada uma na cozinha.
Gente, que alimento é esse que eu vou oferecer hoje para as pessoas? Então, eram pessoas que, por mais que você queira preparar, mas muitas vezes você fala e entra por aqui, sai por aqui e não percebe. Então, a melhor maneira é fazer o nosso próprio alimento, tá? Então, olha só, nós falamos agora do melhor alimento, que são as frutas, são as verduras, o alimento cru, aquele alimento que tem vitalidade, aquele alimento que saiu da terra. Este é o melhor alimento. E eu quero que vocês levem isso assim como raciocínio. Qual é o melhor alimento para mim? Saiu da terra? Não, não saiu da terra. Então, vamos ver aí o que foi que aconteceu com esse alimento, né? Porque aí, depois que a gente sai do cru, a gente vem para o alimento cozido. Ele não é mais a mesma coisa. Ele não tem os mesmos nutrientes de uma alimentação crua, porque o fogo, ele faz perder uma série de nutrientes, ele faz uma transformação tal que o nosso corpo, quando a gente come comidas cozidas, eles aumentam a quantidade de leucócitos, que são aquelas células brancas que entram em defesa do nosso corpo, não é? São as células do nosso sistema imunológico. Por quê? Porque o corpo entende que houve uma infecção, entrou um corpo estranho aqui. E esse alimento só é um alimento cozido. Você já pensou o que é que acontece? É tanto que antigamente, agora eles já descobriram aí um produto que neutraliza isso, mas há pouco tempo atrás, para você fazer um exame de sangue, e ainda acontece com alguns exames de sangue especiais, você tem que fazer em jejum. Por quê? Porque senão vai dar diferença aí nos leucócitos e outras coisas mais. Então, a comida cozida, embora ela seja a natural, a vegetariana, ela é saudável, mas já existe uma diferença. Você vê que eu comecei aí do top, que é o alimento que saiu da terra. Porque aí cada um, depois que sair daqui, vai fazer sua mudança de acordo com o que aguenta. Não, eu não quero chegar lá. Ela é exagerada, ela foi ser crudívora, é problema dela, eu não quero. Pronto, beleza. Eu fui, me sinto super bem, estou super feliz, mas pode não ser uma coisa para todo mundo. Não vou querer que vocês cheguem aonde eu cheguei, embora eu adoraria, né? Mas vamos respeitar o limite do outro. O que acontece no alimento cozido também é que as pessoas não sabem preparar. Então, tem aquela crença que precisa refogar no óleo. Então, tudo tem que colocar o óleo. Só que o óleo, quando você refoga, é uma mini fritura que você está comendo, porque você saturou, aquela gordura, ela saturou. Aí hoje as pessoas estão dizendo, mas que nada, mas eu cozinho com óleo de coco. Eu não acredito nisso, sinceramente, porque para mim tudo é óleo, sabe? E eu acho que atrás disso aí tem um grande marketing, entende? Então, eu não fiz estudos profundos para saber sobre isso, mas eu levei um bom tempo, que eu fazia uma comidinha para meus filhos em casa, nunca fui uma boa cozinheira, e acabou que, por necessidade, pelas circunstâncias e por prazer de querer fazer, por querer que eles comessem uma comida melhor, sabe? Acho que é aquela coisa que eu chamo de amor de mãe. Então, não foi nem necessidade, porque eles podiam pedir uma comida aí, mas foi um amor mesmo. E eles adoravam minha comida. Eles comem de tudo, porque eles já são adultos, até uma determinada idade eles foram vegetarianos e depois seguiram seus caminhos e fizeram suas escolhas para a tristeza da mãe, mas foi assim que aconteceu. E aí, o que acontece? Eles adoravam minha comida, e eles comem de tudo, e eu não colocava uma gota de óleo na comida. Então, o que dá gosto à comida é o tempero, é você colocar pouca água, você cozinhar no fogo baixo, porque perde menos nutrientes, e o amor que você coloca para fazer tudo aquilo. Então, isso é super importante quando for fazer a comida. Então, até você fazendo em casa, você tem que ter essa noção, que é uma coisa muito fácil, e um dia, assim, em outro momento, eu posso explicar para vocês, assim, não é? Vocês podem fazer perguntas, pode me pedir para fazer um post sobre o assunto, e porque eu estou no Instagram com um propósito de que vocês aprendam e aprendam cada vez mais, porque
Não existe vacina melhor. Hoje em dia está se falando tanto dessa vacina e se fala também dos efeitos colaterais, mas não existe uma vacina melhor do que uma boa alimentação, do que você estimular o seu sistema imunológico. Então, vamos estimular o sistema imunológico para que possamos ter melhor saúde. Então, o alimento cozido, o que acontece muito é que as pessoas, muitas vezes, elas dão valor para determinado alimento, exatamente aquele alimento que não é o ideal. De novo, eu digo que isso aí é o que acontece, esse determinado alimento, e que também pode ter sido um marketing que fizeram na época, por exemplo, que lançaram a soja, não sei se aqui no Brasil, né? Então, a soja, apesar de ser um alimento que saiu da terra, ele é um grão, é uma leguminosa muito ácida. E por incrível que pareça, o problema dela também está em ter muita proteína. Né? A gente aprendeu que a gente precisa de proteína, tem que dar proteína, porque senão a criança não cresce. Não é bem assim, não é bem assim. Para você ter uma ideia, quando meu filho nasceu, em 87, eu descobri uma alimentação frugívora que me encantou, e aí eu fui fazer essa alimentação, fiquei 1 ano só de frutas. O meu filho, na época, ainda estava mamando no peito, mas já tinha 6 meses. E aí, depois dos 6 meses, eu nunca dei leite para ele, tá? Eu nunca dei leite para nenhum dos meus 2 filhos. Nem leite de soja, nem leite de castanha. Eu não dava leite. Então, ele não saía completamente do peito. Continuou até quase 3 anos. Mas eles começaram a comer fruta. Até porque não está acostumado a comer, tem que comer um alimento mais leve. O meu filho mais velho, ele veio conhecer um outro alimento que não era fruta, assim, tipo legumes e essas coisas todas, quando ele já tinha 2 anos e 8 meses. Então, para você ver que essa ideia, essa crença da proteína, também foi algo que colocaram na cabeça da gente há muito tempo atrás, e eu tenho certeza que tem muita gente dizendo aí, ela tá louca, mas não é bem isso. Na época que eu fui frugívora, que eu fiquei 2 anos comendo frutas, todo mundo achava que era absurdo. Hoje em dia não, hoje em dia a gente sabe de famílias que já estão vivendo assim, mas eu estou falando de 34 anos atrás, né? Estou falando de 1987. Então, é um tempo razoável, né? Naquela época, a cesárea era moda. E eu tive, graças a Deus, filho de parto na água, né? Parto de cócoras na água, mas naquele tempo essas coisas eram escandalosas. Porém, o que eu quero dizer para você é que tem que tomar cuidado, por isso que eu estou explicando tudo isso, ver se vocês conseguem entender, que eu nem sei se eu vou conseguir isso, devido a essa crença, a essa parafernália de informações que chegou na cabeça de vocês, que tudo é proteína. Só que quanto mais você come proteína, mais você vai precisar de cálcio, mais você vai precisar de minerais e tudo mais. Aí quando chega numa certa idade, cadê o cálcio? O cálcio some, né? Mas por quê? Se tivesse feito uma alimentação bem saudável, uma alimentação mais leve, mais tranquila, mais rica em nutrientes e sem esse excesso de proteína, etc e tal, essa pessoa poderia não ter este problema. Claro que tem outros fatores, como sol e exercício físico, não estou negando nada disso, mas estou lhe dizendo que é assim que acontece. Então, se você tomou uma dose forte de proteína, que no caso da soja, você vai precisar de outras coisas. E a soja, como eu estava falando, é um alimento muito ácido. Das leguminosas, é a mais ácida que tem. Leguminosas, todas as leguminosas secas, elas já são ácidas. Elas devem ser sempre verdes ou brotadas. Que a pessoa fica com preguiça ali de brotar, mas brotar é uma coisa tão fácil de fazer, né? Todo alimento, quanto mais ele é manipulado, mais ele vai acidificando. Por exemplo, você tem o trigo.
O trigo, ele é um alimento alcalino. Depois, quando você secou ele, ele já está mais ácido. Quando você cozinhou, ele está mais ácido ainda. E por aí vai. Mas a soja acontece uma coisa interessante, porque a soja, ela não é legal, mas o tofu, que é o queijo de soja, e se você souber a procedência dele, ele já tem melhor qualidade. Ele já é um alimento mais alcalino. Embora tenha que se tomar cuidado para não comer demais. O tofu, ele tem algumas desvantagens, tem alguns estudos sobre isso que não seria o caso da gente falar agora, tá? A soja também tem uma outra coisa muito séria, que nós não vamos falar aqui agora, e que também está todo mundo enganando aí, e dizendo que não tem, querendo esconder no rótulo, né? Parece que foi passado agora há pouco tempo aí, que não precisa dizer mais nos alimentos empacotados, os industrializados, e que se tem transgênico ou se não tem. Então, isso é absurdo. Mas, por isso que eu digo para vocês, vamos deixar esses industrializados em paz, porque tem muita coisa errada por aí. Inclusive, tem muita coisa que diz que é orgânico e não é tudo que é orgânico, e diz que é natural. Quando você vai ver lá, não tem nada de natural, sabe? Comigo já aconteceu várias vezes assim, eu chegar e olhar lá natural, eu vou olhar os ingredientes e tem coisas ali que não tem nada a ver, inclusive tem conservante. Recentemente eu sempre passo assim nos supermercados e vou olhando. E tinha um suco de uva, bem, o suco de uva que a gente compra, essas coisas que a gente compra, esses sucos que dizem ali natural, tá escrito ali natural, só tem laranja. Às vezes só tem laranja mesmo, mas sabe o que eles fazem? Passa por uma temperatura muito alta. Tanto é que você faz um suco de laranja em casa e vê que no instante ele acidifica, e aquele fica ali, né? Tudo bem, foi fechada a vaca, etc e tal, mas enfim, eu vi um suco de uva e fui olhar, e tinha lá, natural, sem açúcar. Quando eu vou olhar lá, bem pequeno, tá lá, ingredientes, aí tinha lá os tais dos conservantes. E por aí vai, às vezes no rótulo grande eles põem com a letra grande algo para camuflar o que está lá atrás com a letra pequena, que ele não pôde camuflar, né? Então, tudo isso aí a gente vai observando. Não quero deixar de falar para vocês de alguns alimentos, por exemplo, do café, que é uma coisa que todo mundo toma aí, né? E o café é um alimento extremamente ácido, quer dizer, uma bebida extremamente ácida. E que existem estudos, inclusive esses estudos são antigos, às vezes eles refazem. Por quê? Porque o café é das produções do cultivo, que no Brasil tem muito, por exemplo, né? E que eles precisam colocar as pessoas para consumirem, né? E não resta dúvida que café é uma coisa gostosa, é uma coisa cheirosa, saborosa. Eu já tive experiências com café que foram, assim, terríveis para mim. Antes de eu me tornar vegetariana, eu tinha crises de enxaqueca e eu tenho certeza que o café participava disso. Depois eu levei mais de 20 anos sem tomar café. Quando eu me mudei aqui para São Paulo, tudo era café. Café. Vamos ali tomar um café. E sabe que aquilo mexe com alguma coisa dentro da gente, porque você conheceu pessoas maravilhosas, sabe? Você vai chegar numa livraria, assim, coisa que lá em Salvador, agora já tem, mas lá em Salvador, na época, não tinha. Depois eu morei no sul de Minas, não tinha essas livrarias, assim, maravilhosas, que eu sou apaixonada. E depois você conhece uma pessoa lá e todo, vamos tomar um café. E eu fui nessa onda de tomar um café orgânico, que eu tomava um gole e eu já ficava meio que, nossa, eu ficava elétrica com um gole de café. E aí aconteceu isso exatamente, foi lá na feira orgânica, e aí depois eu fui, quando eu vi eu estava tomando 2 goles, depois 3 goles, quando eu vi eu estava tomando uma xícara inteira, e passava assim, às vezes passava meses, eu não sentia nada, e de repente me dava uma baixa de energia, e que, sabe, como eu sou uma pessoa que eu observo muito o meu corpo, e eu sou muito intuitiva, foi por causa disso que eu consegui entender que era o café que estava me fazendo isso. Aí eu parava de tomar café, levava uns 6 meses, depois, vou tomar um pouquinho. Essa história de um pouquinho, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu dizia assim, esse pouquinho você vai aumentando, sabe? E esse pouquinho é veneno, ninguém pega um pouquinho de veneno e bebe,
né? Então, café é uma coisa que realmente pega as pessoas. E a gente tem que pensar nessa possibilidade de tirar da vida da gente esse negócio que não é legal. Não é bom, acabou, vamos embora trocar por uma coisa que seja de boa qualidade, porque isso aí vai fazer melhor vai ser melhor para a gente, né? Então, olha, e falando dos cereais, né? Que são as coisas cozidas, falamos das leguminosas. E então, se você vai comer um arroz, por exemplo, em vez de você pegar um arroz branco, que já tiraram toda a casca para dar para os porcos, para engordar os porcos, né? Tiraram toda aquela parte onde tem a vitamina do arroz, onde tem a fibra, e dá para os animais, vai, né, para eles crescerem mais rápido, e aí o ser humano vai se empaturrando com o que não presta. É assim que funciona o negócio. Então, se você vai comer um arroz, procura comer um arroz integral, e de preferência que seja orgânico. Nós temos aqui em São Paulo, e acho que no Brasil está chegando cada vez mais as coisas orgânicas. Hoje em dia muita coisa já se compra pela internet, como essa coisa, arroz, isso tudo, é fácil de se transportar. Ele está empacotado. O que é mais difícil é você ter uma horta, mas aí até na sua casa você pode fazer algumas coisas, você pode plantar. Uns vasos, você planta muita coisa. Então, outra coisa que eu queria falar é o tal do macarrão, né? O macarrão. Por quê? Porque o macarrão, ainda que ele seja integral, ele já foi industrializado e a gente não sabe como é que foi feito. Então, se você vai fazer, se você gosta de macarrão, o ideal é que você tivesse aquela maquininha que não é cara, ela é muito baratinho hoje. E aí você faz do seu jeitinho, vai fazendo aos poucos e vai comendo sempre uma comida fresca, saudável e mais vital. Embora, como já falei para vocês anteriormente, o macarrão ele já é feito da farinha do trigo. E esse trigo, ele já foi transformado, ele já se tornou um alimento mais ácido, ainda que seja completamente integral. Fora que tem gente hoje que tem problema aí do glúten, né, que já foi gerado, quer dizer, essa doença celíaca é uma doença que deu um boom recentemente e com certeza é por causa desse conjunto de alimentação errada que as pessoas fazem, tá? E não podemos deixar de falar da tal da carne, né? É interessante porque o que eu vejo assim, o que eu percebo é que as pessoas dizem assim, não, mas eu não como mais carne. Aí daqui a pouco você chega a algum lugar e tá nem a pessoa comendo carne. Ué, não, eu como carne branca. Eu só como carne branca, eu só como peixe e frango. Gente, o frango, olha só, o frango caipira é um pouco melhor, porque o frango de granja, ele é terrível, ele foi sustentado, quer dizer, o frango de granja, ele leva um mês para nascer e morrer, enquanto que o caipira leva mais de 6 meses. Então, ele funciona ali em cima de luzes, os frangos não dormem. Eu já tive a oportunidade de ir num abatedouro há muitos anos atrás, eu nem sei mais se hoje em dia ainda é assim, ou se eles já criaram coisas piores. E os frangos, eles tinham o horário certinho para tomar os antibióticos. Quer dizer, a pessoa que come frango está pensando que está comendo só frango, não está. Está comendo hormônio, está comendo antibiótico, está comendo uma série de coisas. E aí, o que acontece? Isso tudo vai acumulando no corpo. Então, vai acumulando antibiótico, vai acumulando hormônio e depois dá um tilt no corpo, não sabe por quê. Então, o frango, eu vou falar um pouco assim dessa coisa das carnes, mesmo a saudável, né? Quer dizer, o frango de granja, a gente falou sobre isso. Os peixes também eles estão contaminados, porque essa contaminação dos rios e do mar para os peixes ela é acumulativa, porque um peixe come outro e aí vai acumulando mais e mais. Então, nem se comenta. Agora, vamos supor que seja um frango caipira e que seja um peixe assim de boa qualidade. Por que não deve se comer? Você me pergunta. Mas por que não? Olha, porque a carne não é alimento. Enquanto nós estávamos falando de alimentos cheios de vitalidade, como as frutas e tudo mais, a carne é um bicho morto, que tinha sangue. O sangue deles tinha toxinas nesse sangue. Tinha um xixi,
o xixi, as fezes e tudo mais que não foram eliminadas e ficaram ali no sangue, estão nos músculos, porque ainda entrar no processo de eliminação. E a pessoa, e aí quando mata um animal, cortou aquele processo de eliminação, e quem vai comer? Quem gosta das carnes aí, que acha gostosas, né? Então, aí depois dá uma série de problemas. É por isso que quando a pessoa, no meu consultório eu vejo muito isso, quando a pessoa se propõe a fazer uma alimentação de qualidade, não precisa nem me dizer que fez, porque eu já sei que essa pessoa melhorou. Mas quando a pessoa volta com o mesmo problema e que não melhorou, não teve, ou teve pouca melhora, então a gente já entende que aquelas pessoas elas não fizeram o tratamento como deveria, elas não comeram corretamente, além de algumas coisas que a gente passa para ajudar a desintoxicar, né, que muita gente, infelizmente, tem preguiça de fazer. Outras pessoas não fazem e nossa, é uma delícia. Isso aí é uma gratificação que a gente tem tão grande, mas tão grande, sabe? Dá uma alegria de você ver que a pessoa conseguiu fazer, ela quis fazer, ela quer melhorar, ela não quer mais aquela vida para ela, né? Ela quer ser independente, e isso não tem preço, não tem preço. Os açúcares, vamos falar dos açúcares, né? O açúcar é outra história aí interessante, porque hoje em dia, gente, açúcar branco, ele não presta, ele é extremamente ácido. Então, hoje em dia, todo mundo fala, estão comprando aí açúcar branco, não, mas é orgânico. É orgânico, mas acontece que ele foi manipulado e etc e tal, já não presta mais, né? O açúcar branco é um alimento que não se deve mesmo comer, ele estraga os dentes, ele rouba o cálcio do corpo, ele acidifica o sangue e dá uma série de problemas, inclusive problemas intestinais, né? Porque isso é uma coisa muito interessante para se falar, porque a pessoa que se alimenta com os alimentos saudáveis, o intestino funciona bem. E o intestino que funciona bem é uma alegria para um corpo. Agora, aquele intestino que não funciona, que fica ali parado, né, é um terror, é um terror. Por isso que os naturopatas antigamente falavam, a pessoa que ficava enfesada era uma pessoa que estava cheia de fezes. Então, ela fica triste mesmo, sabe? É uma coisa chata. Então, por isso que eu digo que vale a pena se fazer uma alimentação saudável. Fora que você vai equilibrar o corpo, você vai equilibrar seu peso e uma série de coisas, né? A pessoa que é magra e é muito magra e vai fazer uma alimentação saudável, certinha, ela pode até acrescentar algumas coisas, se ela quer engordar mais um pouco, como batata, uma coisa assim que tem mais amido natural, um carboidrato, né, a mais, etc, inhame e tudo mais, para ela pegar um pouco de peso, mas ela vai, por si só, se ela é muito magra e ela está fora do peso, a energia vital vai equilibrar o corpo de tal maneira que ela vai ter um equilíbrio, ela vai engordar mais comendo essa comida. Quanto o gordo, a pessoa que está precisando expulsar aquele excesso de toxinas que tem no corpo e gordura, etc e tal, vai emagrecer. Então, isso é muito interessante, essa regulagem, assim, a natureza é muito perfeita. Eu digo assim, que as pessoas têm que confiar na natureza, não é confiar no que está aí, sabe, no que dizem. Eu não quero entrar nesses detalhes, mas as pessoas, na verdade, elas ficam criando coisas para meter medo no ser humano, e o ser humano fazer o que eles querem, né? E isso aí está acontecendo muito hoje em relação a suplementos, que eu vou fazer uma live ainda sobre suplementos, e que é um perigo, assim, que você não tem ideia do que é os suplementos, sabe? Mas que hoje todo mundo está tomando suplemento, sem necessidade. Então está tomando remédio de novo, diz que não gosta de farmácia, diz que não gosta de remédio, e está tomando, sem precisar, que é pior ainda, né? E aí, na hora que precisar, o corpo não vai reagir mais, porque o corpo já está acostumado com aqueles, não posso chamar de alimento, né? Mas aqueles invasores que estão dentro do sangue, não é? Isso não é uma coisa saudável mesmo. E ainda falando de açúcar, a gente fala que o Demerara, que todo mundo aí fica substituindo pelo Demerara, ele também, ele é quase igual ao açúcar branco, tá? E deve ser evitado.
e você quer adoçar, você pode adoçar com passas, com ameixa, o açúcar mascavo é um pouco melhor, esse tal desse xilitol aí também, eu não confio nem um pouco, e aí inventaram também açúcar de coco, e por aí vai inventando, daqui a pouco, tem muita gente que está aí, enquanto a gente está aqui conversando sobre isso, está aí pensando, como é que eu vou ganhar dinheiro? Eu vou inventar, não sei o que, não sei o que lá mais, aí eu digo lá, faço meu marketing, chamo aí um expert em marketing, lanço meu produto, e as pessoas caem, infelizmente caem. Eu não sei o que foi que aconteceu com a humanidade, ou sei lá, sei um pouco, né, porque eles começaram a colocar aí alguns elementos na água, por exemplo, que é para a pessoa ficar meio que bitolada, e fica mesmo, inclusive o flúor, né, aí diz assim, não, tem que pôr flúor na água, porque é bom para os dentes. Não, não é verdade. Quem primeiro usou o flúor foi o Hitler para manipular as pessoas. Então, por aí você deduz o resto, e por aí também você começa a pensar melhor na sua alimentação, né? Falando ainda do açúcar, eu falaria do mel, que é um alimento de boa qualidade, se você sabe a procedência. A maioria dos méis, eles são passados por uma centrífuga, quando nem todo mundo respeita a temperatura, que deveria ser 42 graus, mas nem todo mundo respeita, e aí a temperatura mais alta já tirou uma boa parte dos nutrientes da qualidade do mel, mas tem os veganos aí também que eu respeito, né? Eu, graças a Deus, eu me livrei do mel e não como mais, mas eu acho que é uma boa opção, porque para quem ainda come carne e tudo, não vai ter nenhum problema, né? E é isso, e aí eu quero te trazer aqui uma última coisa, porque te dei um monte de dica aí para você prestar atenção, para você, sabe, entender essas pegadinhas. E tem os industrializados, esses industrializados, tira da tua vida, sabe? Procura aquele alimento in natura. Mas se você precisou comprar por alguma coisa, olha os ingredientes. Pode ter algum ali que está camuflado e não quer dizer, como a própria canela que não dizia nada. Ingredientes, não se fala de ingredientes, entendeu? Tava lá, canela, mas canela com quê, né? Até hoje eu não sei o que tinha naquela canela. Então, ficar atento aos rótulos, ficar atento ao que se diz que é orgânico, que muitas vezes nem todos os elementos são orgânicos, mas se tem uma porcentagem já pode chamar de orgânico. Então, olha, eu acho que era isso aí que eu queria passar para vocês. Eu quero falar de um super alimento agora que eu deixei bem para o final, de propósito, assim, de que vocês percam a vergonha, chegou em algum lugar, você vai comer alguma coisa, pergunta mesmo quais são os ingredientes que tem, o que você colocou. Chama o cozinheiro, porque o garçom sempre vai te enganar, até o cozinheiro você tem que perguntar, e aí o que mais? O que mais que tem, né? Mas não quero deixar de falar num alimento maravilhoso, é um super alimento, esse é fantástico, nossa, eu não tenho nem palavras para falar, que é o suco de clorofila. Não estou falando de suco verde, estou falando de suco de clorofila, maravilhoso, e vocês podem ver que eu tenho, acho que uns 3 vídeos sobre isso. Estou sempre falando sobre suco de clorofila, porque ele realmente, ele corrige, sim, muitos problemas do corpo, certo? E então, respondendo a pergunta aí sobre o arroz negro, olha, o arroz negro, ele é bom, ele é ótimo, é um tipo de arroz, ele é bem natural, que eu saiba, né, que eu tenha conhecimento. O negócio é você, de novo, saber a procedência dele, mas é uma opção muito interessante para a culinária, porque você pode fazer um prato e colocar um pouco de arroz branco, um pouco de arroz preto, aí ele fica colorido, e o colorido, você colocar no seu prato cores, ele faz uma diferença para o seu cérebro, não é? Quando você olha aquele colorido, você vai levar isso para o cérebro, para as suas células, e também você está trazendo nutrientes diferentes. Então, é algo bem interessante. Vamos ver as perguntas, mais perguntas aqui. Se todos os legumes têm que ser crus, deveriam ser, é o melhor. Você não tem ideia, você pode comer couve-flor crua. O que é interessante é que, às vezes, você arrancou um pedaço ali, eu canso de comer assim. Eu chego ali, arranquei um pedaço, eu não pego nem faca, eu corto de mão, e você sai comendo, você mistura, às vezes, se você quer um temperinho, você passou ali no tempero. Então, brócoli,
Brócolis, para quem tem problema de tireoide, deve passar numa água quente rapidinho, né? Mas essas outras coisas, você pode comer cru, você come cenoura crua, você come uma série de coisas. Tem gente perguntando aí como que vai se aprofundar no assunto. Olha, eu estou organizando um curso por causa de pedidos de pessoas, eu tenho recebido no meu direct muitos pedidos para organizar um curso sobre alimentação, para seguir passo a passo, para a pessoa aprender como que ela começa a fazer uma mudança, até ela chegar aonde ela quer, até ela conhecer todo tipo de alimentação, conhecer o frugivorismo, fazer uma experiência com frugivorismo, fazer uma experiência de jejum, que é maravilhoso. Eu tenho experiência de fazer 21 dias de jejum. Então, tem algumas pessoas que já estão me pedindo isso, mas logo, logo a gente vai lançar, quem tiver interesse pode ir falando. Olha só, outra pergunta interessante. É melhor comer frutas e verduras mesmo com agrotóxicos? Essa pergunta é muito boa. É sim, é sim. Se você come frutas e verduras, bem, hoje em dia já não precisa mais fazer isso, porque a gente tem acesso, tudo quanto é lugar você já acha orgânico. Principalmente quem mora em cidade grande já encontra orgânico com mais facilidade. Geralmente toda cidade, toda capital tem feira orgânica, não é? Mas vamos supor, naquela época que a gente não tinha, era melhor comer com agrotóxico do que comer uma alimentação errada. É melhor você comer o cru com agrotóxico. Naquela época, eu não lavava quando eu comia, porque eu comecei a ver assim, lá em Salvador não tinha nada disso, né? Depois começou a surgir, assim, muito devagar. Lá, eu acho que estava começando, em 1986, ali no Parque da Cidade, eu tenho uma lembrancinha, assim, de sair com meus filhos, e para meus filhos gostarem de fruta, eu pegava aquelas coisas da feira mesmo, já ia deixando eles comerem ali mesmo, só para eles criarem aquele hábito de comer, né? Mas o alimento vital, esse alimento que você está comendo, ele vai expulsar os agrotóxicos. Então vai fazer mais bem, não se preocupa com isso. Para infecção urinária, o que é que sugere? Olha, você fazer uma alimentação saudável, correta, já vai fazer, o corpo já vai corrigir uma série de coisas. É verdade que para você fazer mesmo tudo isso, legal, que seria muito bom, eu diria até que é indispensável, seria você fazer limpezas intestinais. Por quê? Porque você tem uma flora intestinal que está pervertida e você vai limpar. Então, quando você limpou essa flora, que você começou a colocar uma alimentação de boa qualidade, o seu corpo vai corrigir um monte de coisas. Mas para infecção urinária, tem alguns procedimentos naturopatas que são maravilhosos e que aqui hoje não dá para explicar, porque a gente já está chegando no final, só vai ser as perguntas mesmo. Mas a pessoa que tem uma infecção, por exemplo, urinária, ela pode tomar um chá de quebra-pedra com cabelo de milho, sabe? E isso se encontra em farmácia de homeopatia, encontra facilmente. E o que mais que ela pode fazer? Quebra-pedra também é legal. Chá de cavalinha é maravilhoso. Então, geralmente, se você vai nesse pessoal que vende erva e tudo, vai em determinados lugares, você vai achar. Às vezes você acha, né, num chazinho. Assim, açúcar demerara se faz bem. Eu até tinha falado isso, né? Que o açúcar demerara, ele é quase igual ao açúcar branco. Ele praticamente não tem diferença do açúcar branco. Então, ele é ácido. Substitui por um açúcar mascavo, que vai ser um pouco melhor. Ou se você souber de uma rapadura que foi de boa qualidade, você rala, passa no ralo, não é? Melhor. O melado de cana é maravilhoso. Então, tem outras opções. Se vocês tiverem mais perguntas que não deu tempo, vocês podem escrever aí, coloca nos comentários, coloca no direct, que todo mundo vai ser atendido. Então, esse espaço é para vocês aprenderem, vamos mudar a saúde do mundo, vamos mudar nossa saúde, vamos melhorar. Isso que é importante a gente fazer agora. Vamos criar um novo mundo. Esse é um desejo maravilhoso que eu tenho. E agradeço a vocês, até a próxima, e estamos aí todo dia praticamente, menos domingo, mas geralmente de segunda a sábado sempre depois das 6, nós estamos aí com alguma matéria, alguma coisa no Instagram para que vocês aprendam cada vez mais. Então,
conte comigo, tá? Até mais.